seja muito bem-vindo a mais um programa Vida e Atitude. Que bom que você está aí ligadinho com a gente para acompanhar a nossa programação de hoje, porque o nosso assunto hoje está muito interessante. Nosso convidado é o pastor Walter Aidan e ele é secretário regional da SBB, que é Sociedade Bíblica do Brasil. Então, pastor, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez no Vida e Atitude. Já é a segunda vez que você está aqui conosco, não é? Exatamente, Clarice. Boa tarde a todos. Para nós é uma alegria muito grande estar falando sobre a Sociedade Bíblica contigo nesse programa maravilhoso que tem uma boa audiência e que leva mensagem para tantos lugares. Então é a segunda vez que estamos contigo. Que honra tê-lo aqui mais uma vez. E pastor Walter Aidan, conte para nós, primeiramente, para quem não o conhece ainda, talvez as pessoas que estão o vendo pela primeira vez, quem é este homem que veio aqui hoje representando a Sociedade Bíblica do Brasil, mas que faz tantas coisas, né, também? Eu sou Walter Aidan, né? Estou há 13 anos na Sociedade Bíblica, trabalhando, semeando a Palavra de Deus, casado há 38 anos, né? Uma vida feliz com a minha esposa, com 3 filhos abençoados, Deus abençoe com 3 filhos, 2 netas. Esse trabalho na Sociedade Bíblica abrange a região do Sul toda, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e atendemos a todas as denominações religiosas, né? Então, o meu trabalho é de bastante viagem, bastante relacionamento com as igrejas, para mostrar a importância da Bíblia no trabalho de cada igreja, né? Pastor Walter, que trabalho importante é esse que o senhor faz e extremamente necessário, porque a palavra de Deus precisa ser difundida, não é? A palavra ela não volta vazia, né? E hoje a gente estava comentando sobre o problema do banco que fez uma exposição contra os princípios cristãos, né? Então, a gente vê que está tão badalado esses temas, né? E a palavra de Deus ela está se tornando cada vez mais difícil de ser semeada, tanto nas escolas e nesses meios. Então a Sociedade Bíblica tem uma visão de que nós devemos chegar em todos os lugares, em todas as famílias, no meio público, que essa palavra ela transforma as pessoas. E nós acreditamos fielmente nisso. Muito bom. Inclusive, eu acho interessante que a Sociedade Bíblica do Brasil, ela não se preocupa somente em publicar materiais, publicar Bíblias, que é o, digamos assim, é o carro-chefe, né, da Sociedade Bíblica do Brasil, é Bíblia. Mas é bem interessante ver os trabalhos sociais que vocês fazem, que são altamente transformadores, e essa preocupação de levar até as pessoas eventos importantes, levar o conhecimento, porque há muitos líderes, né, não somente na nossa cidade, em Curitiba, mas no Brasil todo, há muitos líderes sedentos, precisando realmente estar aprendendo, né? E eu acho bacana esses seminários, esses encontros que vocês fazem. E parece que você veio falar de um deles aqui que vai ser muito, muito importante. A Bíblia, a gente está acostumado a chegar numa igreja ou na residência ou no celular, abrir a Bíblia e lermos, né? E o estudante de teologia, também ele chega numa faculdade de teologia, ele vai estudar a Bíblia. Ele vai estudar grego, hebraico, né? Ele vai se aprofundar na Bíblia. Mas ele tem pouco conhecimento de como que essa Bíblia chegou até nós. Então o líder, né, ele pega a Bíblia hoje, a facilidade, mas como que essa Bíblia chegou até nós? Por que existem diferentes traduções? Por que nós temos vamos dizer, a Bíblia com tantos livros? Como que foi formado esse cânon bíblico? Então isso é o Seminário de Ciências Bíblicas que nos ajuda. Então, em 2010, a Sociedade Bíblica viu uma necessidade, junto às igrejas e aos parceiros, de algo que levasse além da Bíblia, levasse ao conhecimento da Bíblia. Muito bom, porque esse conhecimento ele precisa ser reciclado, ele precisa ser
realmente a cada dia reforçado, até para passar, para os professores passarem para os seus alunos, para os líderes passarem para os seus liderados. E é um trabalho totalmente necessário, pastor Walter. No caso é essencial, né? Porque a gente tem, pegamos pelas versões bíblicas, Cleice. Nós temos a revista atualizada, a revista corrigida, a revista a NVI, né? E essas são traduções diferentes, são traduções e versões. Agora, qual que é a melhor versão? Qual que é a melhor tradução? Então, essas perguntas as pessoas têm. Como é que foi traduzido tal Bíblia e como que foi traduzido tal Bíblia? Qual o tipo de linguagem? Então, esse trabalho, num seminário de ciências bíblicas, a gente procura mostrar. E daí surgem as perguntas nesse seminário de ciências bíblicas sobre essas versões. Por que foi traduzido assim? Por que está faltando o versículo tal? Uhum. E isso ajuda a pessoa a tirar suas dúvidas. Porque 95% das igrejas, elas fecham a Bíblia no total. Apenas 5% que dá divergência. Olha só. E essas divergências que causam essa vamos dizer, essa variedade de igrejas, né, de denominações. Mas a Bíblia, ela é uma só. A palavra de Deus é uma só. Agora, existem maneiras diferentes de traduzirmos a Bíblia. Então, eu posso traduzir a Bíblia da maneira formal, que é uma tradução conforme o grego e o hebraico, né? Então, o hebraico traduz o Deus, criou Deus o céu e a terra. Em português nós já não falamos, nós falamos Deus criou o céu e a terra. Uhum. Então, se pegar a tradução Almeida, ele está de maneira formal. A nova tradução da linguagem de hoje, NVI, já traz Deus criou o céu e a terra. Ela traz da maneira com que nós falamos. Entendi. E daí a gente entra em várias, vamos dizer, as várias traduções. A Bíblia tem, a revista corrigida tem mais de 12.000 palavras. Olha só, é muita coisa. E o português, que vamos dizer, universitário, o nível é de 3.000 palavras. A média que uma pessoa fala são 3.000 palavras. Então a Bíblia se tornou algo difícil. Semana passada eu estive com uma senhora que falou: eu não leio a Bíblia porque não entendo. Uhum. Isso dói no coração. Sim. Então um seminário de ciência bíblica, ele vai mostrar para a liderança essas partes, essas particularidades e como que foi feita essa tradução até hoje, né? Muito bom, pastor, essa clareza toda, as pessoas precisam ler com entendimento, não é? E no próximo bloco, daqui a pouquinho a gente vai ter um pequeno intervalo, eu queria que o pastor falasse mais um pouco sobre esse seminário que vai acontecer, quem são os preletores, os professores e assuntos. Eu estava dando uma olhada aqui, os assuntos muito importantes que vão ser abordados nesse seminário, pode ser? Pode. Nós já voltamos, fica ligadinho com a gente. Sempre somos tratados como futuro. As pessoas não se preocupam em ensinar hoje. Elas pensam que não precisam ser agora. Afinal, eu sou o futuro. Todos se esquecem que é agora que eu estou me formando, desenvolvendo meu caráter. Moldando quem sou. Quando eu crescer, eu quero ser um pintor. Quero ser uma bailarina. Eu vou ser juiz. Eu vou ser veterinário. Eu vou ser adulto. Mas se não cuidar de mim hoje, que tipo de adulto eu vou ser? Olhe pra gente. Me dê atenção hoje. Me ensine, me eduque hoje. Porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã vai ser muito tarde. Amanhã já é muito tarde.
Estamos de volta com o programa Vida e Atitude. Que bom que você está aí acompanhando a nossa programação. Nosso convidado hoje, já estamos no segundo bloco, é o pastor Walter Aidan. Ele que é o secretário regional de SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. Então, pastor, conversamos no primeiro bloco um pouco sobre a Bíblia, né? A importância de levar a palavra de Deus às pessoas. E você nos falou aqui sobre os seminários que a SBB promove aí no Brasil. Então, eu queria saber mais um pouco sobre esse evento tão importante que vai acontecer em outubro, é isso? Dia 20 e 21 de outubro. 20 e 21 de outubro. Vai ser um seminário para pastores e líderes. Começam às sexta-noite, às 19h30. Certo. Até às 22h30 e no sábado das 8h30 às 17 horas. É um evento para pastores, líderes e pessoas que amam a palavra de Deus. Ah, ok. Então, pessoa que quiser pode se inscrever lá através do site. Através do site ou através do 0800 727 8888. 0800 727 8888. Ou pode fazer a inscrição também no site sbb.org.br. Muito bom. E eu queria saber o seguinte, entre vários assuntos importantes que vão ser abordados lá nesse seminário, um deles que me chama também bastante atenção é a questão da Bíblia em relação a Lutero. O que então a Bíblia fez com Lutero, estava dando uma pesquisadinha aqui, né, sobre o seminário, e o que Lutero fez com a Bíblia. Inclusive, a reforma, quando aconteceu lá no século XVI, certo? A gente acredita que essa reforma não foi apenas hermenêutica, mas eu acredito que vai ser abordado alguma coisa sobre essas questões de transformação que houve lá, né, a partir daquela data. Pois é. Quando a gente fala da reforma protestante, né, Lutero, nós estamos comemorando agora esse ano 500 anos da reforma protestante. É um evento onde está sendo comemorado no mundo todo. Lutero, quando afixou as 95 teses na igreja de Wittenberg, né, ali iniciou-se um movimento que vai além de uma reforma de religião, né? Houve uma mudança de... Lutero falava o seguinte: a Bíblia tem que chegar na casa de todos. Então, quando essa palestra que nós vamos tratar Lutero e a Bíblia e Lutero, quando Lutero fez a tradução, ele foi lá na casa de uma pessoa mais humilde e leu a Bíblia, porque naquela época, de cada 10 alemães, 9 eram analfabetos. Ao ler a Bíblia, ele perguntava: você entendeu? Se a pessoa entendia, ele voltava e continuava a tradução da Bíblia. Então, a tradução da Bíblia de Lutero fez uma revolução cultural também dentro da Alemanha, porque quem tinha acesso à Bíblia eram somente a elite e o clero. Sim. Então, vamos dizer, a pessoa mais humilde, ela era dominada pelo poder. Então, tudo que faziam, ela aceitava. Então, quando Lutero traduziu a Bíblia, ele falou: a Bíblia tem que ser para todos. Então, em 1534, ele e Gutenberg, quando ele terminou a primeira tradução para o alemão, iniciou-se a produção das Bíblias. Então, a parceria de Lutero com Gutenberg expandiu a palavra de Deus por toda a Alemanha. E Lutero falava: toda família tem que saber ler. Que coisa linda, que trabalho de inclusão já, né? Que como a gente estava falando, não foi apenas ali um trabalho de levar a questão do espiritual, mas também a questão de inclusão social, a questão da educação, que depois foi desenvolvendo também com as escolas dominical, é isso? Ou me corrija se eu tiver... Dentro das escolas dominicais, aí o que aconteceu? Lutero, quando viu que o povo era muito analfabeto, era analfabeto mesmo, ele pegou partes da Bíblia e começou a trabalhar o catecismo menor, para que as pessoas entendessem o que significa isso, o que significa aquilo.
uma linguagem que as pessoas conseguissem entender. E a Bíblia falou, não, tem que ser aquela linguagem que Deus fala às pessoas. Ele falava, Moisés tem que falar em alemão. Isso significa que Moisés tem que ser entendido pelos alemães. E com isso ele fez uma parceria, e ao lado de cada igreja deveria ter uma escola. E essa era a obrigação de Lutero. Por isso que hoje você vê algumas igrejas históricas luteranas, né, que vieram da Alemanha, que tem ao lado da igreja, tem Uma escola. uma escola. Porque era a intenção de Lutero, através da Bíblia, transformar uma sociedade que estava sendo dominada por uma casta. Nada como, vamos dizer, a gente pensa de Lutero da época e pensa hoje no Brasil, então a gente ainda vê no Brasil pessoas que são dominadas por uma casta política. Infelizmente. Que, infelizmente, não deixam essas pessoas crescerem. Entendi. E que coisa linda, né? A gente começa a pensar na Reforma Protestante e que já vai ser comemorado os 500 anos aqui dia 30, né? Dia 30 de outubro. Tem o evento lá no Barigui, começa dia 27 até o dia 31, que finaliza com o dia 31 de outubro, que é o dia da Reforma Protestante. Então essa parceria de Lutero com Gutenberg foi algo fantástico para a humanidade. Realmente. Que até aquele momento a Bíblia estava em latim, alguns dialetos, e no grego e no hebraico. E o latim era a Vulgata de Jerônimo, que era a Bíblia que era utilizada. Então, quando Lutero traduziu para o alemão, houve uma abertura para que outras línguas também começassem a traduzir a Bíblia na sua língua. Daí surgiu a King James no inglês, Sim. a Reina Valera no espanhol, e no caso em português, daí veio o João Ferreira de Almeida, que traduziu para o português. Então ali foi um movimento de traduções da Bíblia, porque Deus, ele fala a nossa língua. Tremendo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. Deus fala a nossa língua. Gostei disso. E eu queria que você explicasse, pastor, um pouco mais sobre essa questão aí. Deus fala a nossa língua. No próximo bloco nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Vida e Atitude. Que bom que você está aí acompanhando o nosso bate-papo de hoje. Nosso convidado é o pastor Walter Aiden, ele que veio aqui nos trazer algumas informações bem importantes sobre um seminário maravilhoso que vai acontecer em Curitiba. Então fique atento, porque a gente vai repetir aqui, né, pastor, as datas. Vamos falar um pouquinho, pastor. Eu gostei muito de uma frase que você falou no bloco anterior, que você fala que Deus, ele fala a nossa língua, tá? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre de que forma Deus fala a nossa língua. Quando a gente vê os 10 mandamentos, Deus não falou em língua de anjos, está aqui. Quando Jesus veio ao mundo, ele falou aramaico, que era a língua popular da época. Poderia ter falado uma língua clássica, mas falou aramaico. Por quê? Porque é a língua que as pessoas entendiam.
Então, quando Deus fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Ele está falando, olha, eu sou o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Deus, a gente comenta, a Bíblia é a carta de amor de Deus para conosco. Fantástico! E voltando lá agora para o seminário, quem são os palestrantes que vão estar nesse grande evento? E quais os outros temas? Nós falamos aqui que um dos temas que vai ser abordado é sobre a Bíblia em relação a Lutero e Lutero em relação à Bíblia, né? E os outros temas, quais serão? Nós temos também a Bíblia, sua natureza e finalidade. Temos a Bíblia no contexto atual. Como que nós podemos contextualizar a Bíblia sem perder a essência da Bíblia? Muda-se o sistema, e as igrejas não mudaram o sistema de levar essa mensagem. Como que a distribuição da Bíblia surgiu, como que foi feita a distribuição da Bíblia, ou como que ela era no passado, hoje, e na era da informática, na era do celular. Então, como que a Bíblia conseguiu ser do dia a dia nesse processo? São 3 palestrantes, o Dr. Wilson Scholz, que dará as 3 palestras maiores. Dr. Wilson Scholz, ele é professor de grego, consultor das Sociedades Bíblicas Unidas, ele é consultor mundial em termos de tradução de Bíblia. O pastor Marcos Gladstone da Silva, ele é o secretário de distribuição e coordenador de todas as secretarias regionais da Sociedade Bíblica do Brasil. E o pastor Guilherme, que é pastor da Igreja Batista de Alphaville. Então nós teremos esses 3, são de denominações diferentes, e a Sociedade Bíblica não tem uma denominação. Então a gente busca grandes biblistas para esses eventos, para que realmente seja falado a Bíblia e não de denominações. Esse evento nós teremos esse evento na Assembleia de Deus, na Assembleia de Deus Central. Na Cândido de Abreu, né? Cândido de Abreu. É uma parceria da Sociedade Bíblica com a Assembleia de Deus, o COMEP, que é o Conselho dos Ministros Evangélicos do Paraná, e com o Núcleo de Pastores. Então a gente fez uma parceria com todas as denominações, com todos que estão representados nesses 2 conselhos, no Núcleo e no COMEP, dentro de uma grande igreja. Então todos estão convidados. Ok, perfeito. Pastor, que bom saber sobre esse evento maravilhoso que vai acontecer, sempre aprender um pouco mais com você sobre Bíblia, e como Pão Diário, né, publicações Pão Diário, como aqui em nome da direção do programa Vida e Atitude, a gente quer presentear você, né, com esse lindo livro, olha só, Corrie ten Boom Devocional Diário. Ele é um devocional, tá? É bem especial, você certamente conhece a história da Corrie ten Boom, né? Que foi uma pequena, grande mulher que fez a diferença lá no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, e que ajudou a salvar muitos judeus, não é? E com certeza aqui nesses devocionais ela traz muito do seu aprendizado, as experiências com Deus. Eu tenho certeza que você vai gostar desse presente. Muito obrigado. São as mulheres fazendo a diferença. A Sociedade Bíblica, ela nasceu com a menina, com o desejo de uma menina, Mary Jones. Sim. E a gente vê então as mulheres fazendo a diferença. Deus obrigado. Usando também as mulheres, né? Muito obrigado pelo presente. Sou muito grato ao Pão Diário, né? Pela parceria que nós já temos com a Bíblia também. Então, isso é sempre junto com você. Pastor, como você falou aqui bastante da palavra de Deus, falou do amor dele, que é como uma carta para a gente, né? Através da Bíblia. Eu leio aqui essa mensagem muito bonita do devocional Pão Diário. E o título dessa meditação se chama assim: O amor é tudo. Vi um letreiro na frente de uma igreja que me pareceu um bom lema para relacionamentos. Receba amor, dê amor e repita. O maior amor que recebemos é o amor de Deus. Ele nos amou tanto que deu o seu Filho Jesus para viver, morrer e ressuscitar para nos redimir, conforme lemos lá em 1 João,
capítulo 4, versículo 9. Nós recebemos o seu amor ao recebermos Jesus como nosso Salvador e Senhor. E lá em João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Após experimentarmos o amor de Deus, podemos então aprender a dar amor. E lá em 1 João 4, 7, lemos a seguinte passagem: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. O amor de Deus nos capacita a amar nossos irmãos e irmãs em Cristo. Ensinamos e encorajamos e aprendemos, choramos e nos alegramos. O amor que damos é gentil, atencioso e solidário. Então, eu acho que esse devocional tem tudo a ver com o que o pastor falou hoje aqui, sobre o amor de Deus. O amor de Deus, a carta de amor de Deus. O centro dela é aquela cruz. Então é Cristo, Deus, através de Cristo, chegando ao mundo. Amém. Reconciliando o mundo. Aqui. No momento que Deus desceu, nós, na cruz, devemos levar essa palavra para todas as pessoas. É o amor de Deus que nós devemos transmitir esse amor amando ao próximo. Fantástico! Quanto mais nós amarmos o próximo, mais nós vamos ser felizes. Porque primeiro nós amamos a Deus e olhamos no próximo uma pessoa, uma criatura de Deus. Muito bom. Pastor, muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, Clarice, por essa oportunidade que nos dá de falarmos um pouco da Sociedade Bíblica, do nosso Seminário de Ciências Bíblicas. Participe dele, vale a pena. E obrigado pelo convite. É isso aí, obrigada. Isso aí, queridos amigos do programa Vida e Atitude, que você possa também sentir o amor de Deus em sua vida e que ele transborde de tal forma que você possa espalhar por onde você for. Deixamos aqui um beijo para você, fica com Deus e até o nosso próximo encontro.